Olá, boa noite, tudo bom? Que bom que você já está aqui. Gente, mais uma live começando, hein? Olha só, quero falar uma coisa para vocês. Estamos muito felizes. Cada live, a cada sexta-feira, a gente tem visto cada vez mais pessoas divulgando e muitas lives estão sendo compartilhadas. E eu quero dividir com vocês a nossa alegria, porque muitos dos assuntos que nós estamos compartilhados aqui na live, os profissionais que a gente tem convidado, gente, tem trazido um resultado de pessoas que falam assim, olha, foi por conta da live que eu entendi por que a minha criança tinha essa dificuldade, pessoas que mandam mensagens agradecendo, porque pôde ter de uma forma mais didática, mais explicativa, né? Direcionamento de ajudar outras pessoas. Então, esse realmente tem sido o nosso propósito. O nosso propósito tem sido levar informação, porque falar tecnicamente, né? Nós profissionais falarmos na nossa roda, no nosso convívio, é uma coisa. Agora, realmente, o que nós queremos é que essa informação, ela chegue de uma forma prática, para que você realmente tenha essa informação e você saiba como aplicar. Seja você profissional dentro da sua área de atuação, e seja você família dentro da sua casa, como que você pode se direcionar. Então, muito obrigada mesmo, porque assim, é o que motiva, gente, vocês não têm noção de como é a loucura de sexta-feira, né? E chega aqui, mas quando a gente começa, a gente coloca no ar e começa a live, a nossa satisfação. Tá bom? Eu vou passar uns avisos rapidinhos para a gente chamar a nossa convidada, que já está aqui a postos para entrar, uma amiga muito querida. Nós nos sentimos muito honrados dela ter aceito o convite. É de verdade essa admiração que a gente sente por ela. Bom, passando rapidinho, eu vou dar alguns avisos lá no final, mas eu queria deixar para vocês aqui o seguinte, ó. Tem aí os comentários, né? A nossa live sempre é feita realmente para que vocês possam comentar. Boa noite, as pessoas que já estão chegando, já estão fazendo os comentários. Dá tempo de você compartilhar e convidar ou marcar aqui, né? Para as pessoas. As lives ficam gravadas, as pessoas sempre nos perguntam depois, né? Elas ficam todas aqui, tanto na minha página, aqui na página pessoal, quanto lá do Grupo Escolhas, tá? Daqui a pouquinho, a nossa convidada vai estar falando sobre a página dela. Gente, a página dela, a página profissional da Cláudia Diniz, é excelente, assuntos, conteúdos sobre neurociência, sobre as pesquisas. Olha, você professor, você profissional de atuação na clínica de reabilitação, não pode deixar de ir lá, tanto na página do Facebook quanto do Instagram, e a Cláudia Diniz. Combinado assim? Você estudante, continua valendo aquele código que aparece no meio da live para que você possa anotar e solicitar as horas complementares. Tenho mais anúncios para fazer, mas eu quero deixar isso lá para o finalzinho. E lembrando, você que já foi lá no Instagram, na foto oficial, e já fez todas as regrinhas, está concorrendo um livro que nós vamos sortear daqui a pouquinho, tá bom? Um livro que a Cláudia organizou, e ela vai falar um pouquinho mais também sobre essa obra maravilhosa, tá? E eu acho que tem novidades que ela vai trazer para vocês também. Fica ligado por aí, tá certo? Mas olha só, sem delongas, sem papo furado, que o povo que está aqui hoje, está todo mundo querendo saber como que um cérebro aprende, né? A gente tem várias teorias aí, e por muitos anos, quando nós não sabíamos sobre o funcionamento do sistema nervoso central, achávamos que só existiam dois tipos de pessoas, aquelas pessoas que eram inteligentes e aquelas eram burras, não era assim? É um termo muito pesado, mas era isso que acontecia. E graças a Deus, né, de uns 50 anos para cá, nós temos aí estudos neurocientíficos que têm nos auxiliado muito a compreender não só como o cérebro aprende, como ele se desenvolve e quais as interferências que acontecem. Mas o que a Cláudia vem trazer para a gente hoje vai muito além disso. E eu tenho certeza que você vai se emocionar. Então vamos lá? Esse papo aqui sozinho não tá legal não. Eu quero chamar a minha amiga para eu começar a dividir a tela com ela. Olá! Olá! Boa noite, minha amiga, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite. Pessoal que já está por aí, boa noite. É um prazer, uma honra para mim estar aqui. Eu queria fazer uma live toda sexta-feira com você, porque a minha admiração com você é incrível. A gente pode programar, sei lá, alguma coisa aí que não leve o nome de live. Sei lá, né? Algumas, sei lá, algumas coisinhas assim. Vem agora essa ideia. Então, já fui longe, vamos fazer uma sala de estudo científico. Sexta-feira você faz a tua live, sei lá, me veio isso agora na cabeça. De repente a gente fazer assim, sei lá, numa quarta, algum outro dia, alguns
sempre fazendo alguns tópicos, né? Eu acho que seria Ótimo. legal. Vamos amadurecer. É ótimo. A gente se comprometendo aqui ao vivo. O povo cobra, hein? Esse povo que tá aqui cobra, hein? Todo mundo vai cobrar, eu acho ótimo. Que pelo menos a gente vai lá e faz. Ó, já começou a subir, adorei a ideia. Não é bom? Quero te agradecer muito, Glaucia. Foi, assim, um presente magnífico, divino, eu ter conhecido você, né? Lá na UFRJ, na sua especialização, e a gente passou um bom tempo sem trocar ideia e tudo, né? E graças a Deus as redes sociais estão aí e a gente conseguiu se reencontrar, né? E eu tenho muito orgulho de você, de verdade, do seu trabalho. As pessoas que me conhecem, inclusive como você me conhece bem, sabe que eu sou isso aqui que você está vendo, né? Não uso máscaras, então eu não tenho por que ficar fazendo balela. Então, assim, quando eu gosto, quando eu não gosto, deixo para lá. É simples. Então, eu tenho muita admiração por você, pelo seu trabalho do Grupo Escolhas. Eu estou sempre divulgando, sempre que eu posto, tudo que você posta, eu coloco, porque eu acredito no seu trabalho, eu acredito na sua história. É linda a sua história de vida e a sua história com o Grupo Escolhas, né? Então, assim, eu quero te parabenizar por essa ideia maravilhosa que você teve dessas lives. E eu estava ouvindo você falar. Realmente eu concordo que a gente está aqui por amor do que a gente faz, ninguém está ganhando nada com isso, né? Então a gente está aqui doando nosso tempo, né, os pedacinhos da nossa noite, com alegria, com prazer, para que a gente possa ajudar as outras pessoas que estão do outro lado, né? Às vezes uma palavra consegue transformar alguma vida, né? E também a gente conseguir dar uma força aí para os nossos alunos, ex-alunos, amigos. Essas lives servem para os leigos. Isso também é muito importante, né? É o público que a gente também quer atingir, os leigos, né? Que às vezes não sabem como, escutam lá o galo cantar, não sabe aonde, acreditam, e às vezes não é nada daquilo. E, assim, às vezes, com um simples bate-papo, a gente consegue ajudar o outro. E esse é o nosso objetivo. Com certeza. Né? Ah, que coisa boa, gente. Muito bom, é isso mesmo, minha amiga. Caramba, vamos embora. Então, essa live 10 horas. Ah, minha amiga, muito obrigada pelo seu carinho. Vindo de você, realmente, essas palavras, né, me sinto lisonjeada mesmo, porque a admiração é recíproca, né, admiração também pelo seu trabalho, admiração também por toda a sua história, sua caminhada, sua jornada, né, e realmente, assim, Deus une propósitos, né, e justamente por conta disso, quando a gente encontra pessoas com o mesmo coração, com o mesmo olhar, o mesmo objetivo de alcançar e de transformar vidas, realmente nós nos alegramos, não é verdade? Gente, olha só, deixa eu contar uma historinha para vocês. A Cláudia Diniz, ó, ela é pedagoga. Lá vem ela. Eu vou fazer assim, ó, né? Vou falar tão só o básico, então, para o povo, né? Fonoaudióloga. Acesso. Mestre em saúde mental, né? Tô sabendo que está fazendo uma nova pós-graduação também, né? Olha isso. É bom até eu esclarecer isso aqui para as pessoas olharem e vão dizer. Eu já ouvi falar assim, tipo, por que ela precisa desse título se ela investiga a vida do outro até não sei aonde, né? Então, assim. Nada, sabe o que é? Eu amo essa parte criminal. Eu acho assim que claro, não um crime, evidente, né? Eu digo assim, essa questão da investigação, né? Então, quando eu fiz o mestrado em saúde mental, eu vi que havia muita ligação nisso, porque há muitos crimes que a gente pode conseguir compreender, não aceitá-los, evidentemente, juridicamente, moralmente, né? Mas a gente pode compreender pelo lado psicológico. Então, quando eu fiz a minha dissertação, eu fiz com pacientes com transtorno bipolar. Mas a gente estuda muito, e eu levei muito tempo para escrever, porque eu tive que escrever artigo, publicar, tudo em cima disso, e acaba que a gente vai lendo outras coisas, entre outros transtornos mentais. E aí, dentro disso, eu consegui ver essa parte criminal, né? E aí eu falei, pô, é interessante, até pensei em fazer psicologia antes da pedagogia, olha isso.
Aí eu falei, caramba, eu já estou com 53, se eu for inventar de fazer psicologia agora, eu vou acabar com quase 60. Não, para de ser doida, não dá. Já tenho o mestrado, tem a fonoaudiologia, tem a pedagogia que eu fiz, consegui me formar, finalmente. Boba! Essa é uma área muito gostosa, Cláudia, você vai gostar muito gostosa. Eu senti um gap muito grande. Quando eu entrei para fazer a pedagogia, eu vi que realmente eu tinha feito a opção certa. E aí, voltando para essa pós que eu estou fazendo, aí eu falei, poxa, acabei a pedagogia, falei, vou fazer psicologia. Eu falei, não, 3 faculdades não vai dar certo, agora uma tem a ver com a outra. Aí eu saí procurando, falei, vou procurar se tem alguma pós, mas eu não sabia se eu precisava ser psicóloga. E essa pós não precisa. Então, ela é uma pós de investigação criminal e psicologia forense. Então, delícia. Assim, é saúde mental pura na história, entendeu? Claro que eu estou eu tive essa disciplina na biomedicina. Os biomédicos vão, né, para forense. Exatamente. Mas quando eu vi, eu falei assim, ela não precisa não, ela já investiga, já vou ir a pessoa do aviso. E por falar em investigação, olha só, por falar em investigação, né, quando você foi para pesquisa, né, quando você lá na UFRJ, nos laboratórios de neurociências, né, é um foco muito importante que as pessoas precisam compreender, até porque você, né, a pessoa mais indicada para a gente conversar sobre esse assunto, sobre a aprendizagem, né, queria até que as pessoas pudessem compreender o que é um laboratório, Cláudia, por exemplo, né, a gente fala muito de que a compreensão de como o sistema nervoso central ele se forma, as interferências do meio, né? Desde a gestação ali na formação, a interação de várias medicações, né? A interação ali, às vezes, até a falta de nutrientes, né? E isso mexe em inúmeras estruturas, principalmente no pré-frontal, que a gente vai falar da sede da cognição, né? E aí a gente tem realmente a humanidade passando a falar sobre isso de 50 anos para cá, né? De 50 e poucos anos, né? A neurociência aí é uma mocinha ainda caminhando em relação a isso. E aí, Cláudia, assim, para a gente, de repente, já começar a desenhar o nosso assunto de hoje, que a gente vai estar falando sobre realmente a questão, né, de como que o cérebro aprende e como você vai focar muito aí na participação de algo que a gente pouco fala. A gente fala muito em relação que é importante da saúde emocional, mas as pessoas precisam entender realmente ali o sistema que gerencia isso. A gente tem um conjunto de estruturas, né, e nós vamos chamar de sistema límbico. Quando a gente fala sistema, são várias estruturas ali que participam disso. E dentro desse sistema límbico, a gente tem aí algo mais profundo que vai ser o seu foco da live, que falar aí do sistema de recompensa, que falar ali de como que isso funciona. Cláudia, nos laboratórios hoje, né? Como que se a gente pudesse falar de uma forma, de repente, até bem superficial, né? Para você depois já poder entrar aí na importância desse tema. Hoje, como que as pessoas têm dado essa importância, né? Como que os estudos neurocientíficos têm dado essa importância juntamente para ajudar o professor a compreender as dificuldades de aprendizagem na sala de aula? Os laboratórios, como eu falei, né? A gente começa a estudar num foco e acaba que aquilo vai abrangendo de uma forma bem ampla, né? Então, no laboratório, por exemplo, que eu estava, que eu não estou mais vinculada, né, que era o da mestrado, a gente fazia assim, lá são várias linhas de pesquisa, né, então o pesquisador, o aluno pesquisador, né, na iniciação científica, ele precisa escolher qual é a linha de pesquisa que ele quer fazer, se aquele laboratório aceita, se tem um orientador para isso, e tendo esse orientador, então... Aí é todo o trâmite do laboratório, cada laboratório tem a sua maneira de receber o aluno, mas sempre tem que passar pela parte com prova de inglês, se for doutorado tem que ser alemão ou italiano, né? O inglês já não precisa mais valer tanto, porque a pessoa subentende que a pessoa já sabe por causa do mestrado. E assim, as pesquisas, elas tendem, de quando eu entrei lá, que foi em 2008, para fazer a mesma pós que você fez, eu entrei como aluna e saí como coordenadora dela, né? Fiquei 10 anos lá, coordenando a pós.
Então, nesse andar de 2008 a 2018, que eu fiquei lá, eu vi essas pesquisas, principalmente na UFRJ, que eu tenho muito orgulho em ter participado, né, em ter sido aluna, em ter sido coordenadora, em ter feito lá, né, os meus estudos, que é uma universidade que a gente sabe que é considerada, né, a melhor do Rio de Janeiro, né? E então, assim, o pessoal lá não está de brincadeira, né? O pessoal lá botou o FRJ no meio, pode acertar que ninguém dali vai carregar título com FRJ porque é amiguinho de alguém ou qualquer outra coisa parecida. Então, eu comecei a ver essa evolução dentro da educação. E aí, eu falei, poxa, eu pensei, falei, caramba, tá indo para o lado da educação, tem tudo a ver comigo, porque no fundo, eu amo a fonoaudiologia, eu trabalhei muitos anos, só que eu trabalhava em hospital e com adultos, idosos, Sim. Eu não trabalhava com criança. Então, sempre gostei dessa parte de neuro. E aí eu trabalhava com idosos, com crianças não, com idosos, né, em hospital, em emergência, grande emergência, essas coisas todas. Mas eu sempre tive o pé na sala de aula, não tem jeito. Sempre tive o pé na sala de aula, não tem jeito. Trabalhei mais de 20 anos como fono e talvez acho que 28 anos, talvez por aí, 25, acho. E foi justamente nesse meio aí que eu estava lá no laboratório que eu comecei a verificar essas pesquisas que me despertou esse lado, então, de eu fazer até a pedagogia. Porque eu sentia que só a fonoaudiologia ela não ia me dar o que eu preciso, o que eu, por exemplo, hoje tenho. Né? Poder pesquisar, poder ter aberto uma microempresa, né? Que ela não tem lugar físico ainda, não tem, mas que eu possa fazer essa capacitação para o lado voltado à educação. Né? Então, foi a bagagem que, por exemplo, a pesquisa me deu. Eu não sabia escrever um artigo científico. E não vou dizer para você, dependendo da revista, eu bato cabeça. E muita. Aliás, hoje saiu, você viu? Mandei para você, né? Eu vi, que orgulho. Eu vi. Mais um artigo, mais uma publicação, isso aí. Mas esses outros que eu tenho, lá pelo laboratório, é tudo revista internacional, que elas são cheias de coisas, sim. E aí vai e volta, e conserta, e às vezes aquilo não tá bom, e aí a revista nega o teu trabalho, aí você diz assim, eu sou uma ameba, eu não presto para nada, droga, aí o teu orientador diz assim, vai lá e acha outra revista, vamos colocar em outra e tal, até que você vê teu artigo publicado. Então, um artigo científico, ele não é fácil de ser publicado. Primeiro, ele não é fácil de ser escrito, você precisa ler muito, né? E ele não é fácil de ser publicado, porque não é uma coisa que você bate no Google e, achei aí um blog legal, alguém falando alguma coisa. Então, a pesquisa é importante, e hoje estão dando mais valores, o pessoal que está aí fazendo pós, e se tiver alguém fazendo mestrado ou doutorado aí, que esteja nos assistindo, vai concordar comigo, inclusive pode até fazer o comentário, que as pesquisas hoje, por exemplo, você vai fazer uma monografia, né? Mas a monografia é mole coisa nenhuma, ela é uma revisão bibliográfica, mas elas estão tendo muito mais valores quando as suas referências são de artigos científicos. Sim. Do que de livro. Eu acho muito importante você falar sobre isso, né, da importância do artigo científico, a importância das publicações, porque hoje o que a gente tem visto temos tido muitas dificuldades, até mesmo em diagnósticos que chegam aqui na clínica, Cláudia, são de pessoas que leem post de Facebook. As pessoas não só perderam o hábito de fazer leituras dos livros, né, de físico, e bacana que hoje a gente, diferente da nossa época, que nós tínhamos que ir para a biblioteca, né, a gente tinha que fazer pesquisa, pegar livro emprestado, aquela coisa toda. Hoje a gente tem a facilidade, sim, do Drive, a gente tem a facilidade da publicação online, a gente tem essas facilidades. Só que essa facilidade, ela não pode substituir
a seriedade de pesquisadores, né? Pesquisadores que realmente, gente, escrever, até mesmo fazer com que aquilo ali vire um artigo, né? Realmente você tem que ser muito assertivo e não é simplesmente fiz um texto bonito, poético, vão lá e vão querer publicar. Eles vão querer realmente não só conferir as referências, mas ver se aquilo ali tem relevância dentro do tema. Né? Cláudia, olha, tem muitas pessoas que já chegaram aqui, que já estão aí nos dando boa noite. Cláudia Diniz, maravilhosa. Cláudia Diniz sempre dando um com certeza. Temos muitos alunos seus aqui que vieram prestigiar, estamos muito felizes. Meus queridos gente, olha, alunos e alunos. Daqui a pouquinho o sorteio da... também que eu sabia. Ainda não vi a tia, não. Daqui a pouco eu vou aqui. Tá? Lindíssima. Cláudia, e quando a gente fala, então, se a gente começa a ver, então a gente já entendeu que existe hoje, né, laboratórios, né, e que às vezes a gente vê que até mesmo não são pessoas que estão dentro da sala de aula, né, que não estão atuando ali como professores, mas são profissionais que estão preocupados, né, e aí a gente observa que quando a gente fala de neurociências, né, nós temos muitas ciências aí que realmente com essa observação. E a gente pode entender que são vários profissionais de diversas áreas, todos com esse mesmo objetivo. Não só de saber como toda essa estrutura, esse mecanismo funciona, mas de fazer com que isso chegue dentro da sala de aula. Aquele professor que tem uma criança com uma dificuldade específica, né? Como que esse professor, geralmente ele pega esse artigo, ele vai entender ali as colocações que o pesquisador tem, e ele com certeza já vai fazendo um link. E quando a gente fala sobre como as dificuldades, às vezes, de aprendizagem, o professor que está nos ouvindo já vai, tô lembrando daquele menino lá da sala de aula, tô lembrando do Joaquim, tô lembrando da Maria, tô lembrando daquela pessoa que tem a dificuldade, né? A gente tem visto hoje, né, as pessoas com muitas preocupações em relação as dificuldades da aprendizagem, de entender se realmente a criança tem uma dificuldade para aprender, né? Se realmente ela tem ali um transtorno, alguma disfunção, alguma coisa que impede o desenvolvimento de novas conexões, né? Realmente evidenciar uma habilidade, ou se é a proposta metodológica, ou se é uma interferência de uma questão da saúde. E o que a neurociência tem nos ajudado muito, não só na clínica, né, da psicopedagogia, da fono, da psicologia, mas também no professor em sala de aula, é entender que a gente pode estar falando de uma criança, mas a gente não pode deixar de levar em conta que ele tem ali não só a parte anatômica, mas ele tem a parte fisiológica, né? Que ele tem a parte biológica, tudo que pode interferir ele de aprender. Agora, Cláudia, quando a gente então aprofunda um pouco mais, se a gente sabe que não só... Eu trouxe até meu amigo Chiquinho. Ai, que lindo. Quando você for explicar aqui, eu te ajudar fazendo, né, a apresentação. Gente, isso aqui quem não conhece ainda é o Chiquinho, tá? Ele tem nome, endereço também, porque, né, mora aqui. Bom, as pesquisas e os artigos muito falam sobre a região, né, do pré-frontal, essa parte bem aqui em frente, né? Nós temos o frontal e a testa, né? E isso aí, a gente tem essa estrutura que a gente fala que é a sede da cognição, onde a gente entende que os aspectos cognitivos envolvidos ali na aprendizagem. Beleza. E a gente fica muito focado em falar do pré-frontal, a gente fica muito focado em falar das funções executivas, a gente fica muito focado de falar disso, das interações que essa estrutura aqui, que é a primeira lá no tubo neuronal, né? Na formação. E sabemos que... Ai, Cláudia, olha, isso que me dói. Eu fico assim, por que tem que ser a última, né? Mas Deus sabe de tudo, né? É a primeira a se formar, porque vem do tubo neuronal, e na maturação celular, gente, que começa de trás para frente, vai ser, olha, a última, que é quando chega a crise da consciência, né? Aos 18 anos, eu falo que é a fase da crise da consciência, né? E aí a gente tem as crianças cada vez mais imaturas na sala de aula com essa dificuldade. Só que o que a Cláudia vai trazer hoje, eu vou abrir um espaço agora para ela poder falar, gente, que a gente precisa falar, sim, de toda essa região aqui do pré-frontal, mas nós temos um sistema muito importante, com várias estruturas ali que tem uma interação direta com a aprendizagem, que talvez seja a principal para que os aspectos cognitivos realmente façam valer o seu papel. Para que eu possa dizer que eu preciso ter a atenção, a manutenção dessa atenção vai ser a concentração, para que eu possa dizer que a memória vai estar envolvida nisso, a memória de trabalho, a memória de longo prazo,
que eu possa afirmar para você que o hipocampo vai estar ali realmente firmando essas memórias, o hipotálamo, enfim. Para se falar tudo isso, é importante abrir esse cérebro, né? É importante falarmos do que acontece internamente nele. Faça aí uma cirurgia, uma neurocirurgia. Então, menina, olha, e aí eu já vou responder, a Bia colocou aqui, ó, ela já coloca assim, ó, deixa eu ajudar aqui meu técnico, Vai na tela, qual é a ligação, aí, ó, aí, Cláudia. Isso aí dá 1 ano de live, né? Mas tudo bem, a gente vai tentar resumir. Aí ela fala qual é a ligação do sistema límbico e aprendizagem. Isso aí. Toda. E aí a Cláudia quer falar de um ponto muito importante, que é o que o professor tem feito hoje, uma busca muito assertiva, né? Que é trazer realmente falar das emoções dentro da aprendizagem. Mas, para falar de emoção, a Cláudia vai focar em um assunto muito interessante, que é o que ela falou assim, Glaucia, a gente não pode deixar de falar sobre isso dentro do sistema límbico, o que isso acontece aqui, que é o sistema de recompensa. Então, gente, olha, eu vou abrir espaço para a Cláudia começar a falar, e eu queria muito que os professores e os profissionais que estão aqui de intervenção que possam escrever ali. Mas antes da Cláudia começar, eu quero só ler aqui um comentário que eu achei bem interessante, da Jaqueline Moreira, que é uma amiga que eu admiro demais, que ela coloca assim, ó, então, minha filha tem uma síndrome rara que acomete o cognitivo, não acomete o cognitivo e sim o físico. Porém, eu sempre me preocupei não, acomete o cognitivo, acomete. Eu acho que é não, que né? acomete o cognitivo, não aí na história. Acho que é não. Eu conheço essa princesa. Não, E sim o físico, Porém, eu sempre me preocupei em eu mesma confeccionar um material didático, né? Tipo um monólogo contado com uma síndrome dia a dia, eu dou um mastigado, isso aí. Ela faz toda uma adaptação, né? Vou ser sincera, é de decepcionar os professores. Muitos não dão o trabalho de ver, sim. A gente tem percebido essa necessidade e muito Jaque, pela falta de conhecimento. De como que o cérebro realmente aprende dos estilos de aprendizagem. Quando nós não sabemos como que isso aqui realmente, como que novas conexões são formadas, os professores eles não têm essa informação e acreditam que é simplesmente repetir um mesmo conteúdo. Quando, na verdade, nós vamos ver com a explicação da Cláudia que não é assim que o cérebro realmente entende que ele precisa formar e guardar aquilo. Cláudia, por favor, começa. Bom, vamos lá. Espero me fazer entender. É o seguinte, gente, quando é importante que a gente deixe bem claro que quando a gente fala de aprendizagem, a gente fala de aprendizagem de uma maneira geral. A aprendizagem escolar e aprendizagem de vida, né? Então, isso é importante, porque senão as pessoas podem achar que há dois tipos de... a aprendizagem escolar se forma de uma forma, a aprendizagem da vida, da nossa vida, se forma de outra. Não, elas se formam exatamente da mesma maneira que eu vou explicar, eu vou tentar explicar, de uma forma bem resumida. Então, o que seria o aprendizado para a gente, né? O aprendizado nada mais é do que quando nós fazemos memória. E quando é que a gente faz memória? Quando a gente cria novas sinapses. E o que é criar novas sinapses? Há um nome científico que chama sinaptogênese, que é o crescimento das sinapses quando existe um aprendizado. Esse aprendizado ele pode ser aprendizado motor, como falar, andar, engatinhar, dirigir, andar de bicicleta, dar tchau, qualquer movimento, né, físico que nós, seres humanos, fazemos. Qualquer um deles. Falar, essa articulação da fala é totalmente motora, né? Temos o comportamental, porém, o comportamental vai depender de quem? Do emocional. Antônio Damasio diz que não existe, ele usa exatamente essa frase, não existe aprendizado sem emoção. Então, por isso que eu achei interessante a gente falar sobre isso, porque a emoção não é a emoção do uhul, vambora, você consegue, Não, não é isso não que eu estou dizendo, né? É a emoção, assim, é motivação, mover de dentro para fora,
né? Eu posso dizer, Glaucier, vamos fazer um curso? Aí, poxa, o curso é legal, vai ser bom pra caramba pra gente. Aí eu falo assim, né? Com essa entonação, te dou um gás, aí você, ai, vamos, legal, tal. Aí depois você se emocionou ali, né? E aí depois você para e diz assim, mas peraí, para que eu vou fazer esse curso agora? Será que eu vou ter condição? Será que vai ser bom para mim? Tal. Se você tivesse realmente motivado, ainda quando você pensasse assim, você ia dizer assim, não, claro, poxa, a Cláudia está cheia de razão, é isso aí, eu tenho que fazer. Porque eu teria conseguido mexer dentro de você com a minha fala e com meus argumentos, né? Quando isso não acontece, a gente não tem ali o aprendizado, por exemplo. Como assim? Dentro da escola, trazendo esse exemplo para a escola. Se você chegar lá e você fica lá como um professor tradicional, escreve no quadro, né? Que agora é o quadro branco, escreve no quadro, usa livro, papel. Aí vai ter um monte de gente que vai dizer, não, Cláudia, mas a escola exige isso, os pais exigem isso. Tenho plena certeza disso, com certeza. Porém, o aprendizado, ele precisa ser de dentro para fora. Ele precisa fazer sentido. Porque se ele não faz sentido, você não aprende, né? Então, se você não aprende, você não faz novas sinapses. Se você não faz novas sinapses, você não faz memória. O Eric Kandel, né? O grande Eric pesquisador do campo de memória, ele fala que a palavra memória, ela poderia sair do dicionário e ficar só aprendizagem. Então, o que a gente entende, né? Memória é a mesma coisa que aprendizagem. E aí, quando eu estou motivado, quando eu estou sensível àquela maneira que eu estou sendo, eu não gosto de usar a palavra ensinado, que eu estou sendo orientado, né? Orientado, que a criança está sendo orientada, e isso vale para criança, para adolescente, para adulto dentro de pós-graduação, isso vale para todo mundo. Quando eu comecei a minha fala, eu estou falando do aprendizado num todo. E aonde é que essas emoções acontecem? Né? Essas emoções acontecem onde? Justamente no sistema límbico, que fica no meio do nosso cérebro, né? Aí dá uma mostrada aí, não sei onde é que é. Então, esse meião aí do nosso cérebro, exatamente, é o sistema límbico. Nós temos aí, então, a amígdala cerebral, tá? Eu sei que tem muita gente leiga aí. Então, a amígdala é uma amígdala cerebral, que é essa pontinha que fica aí bem nesse finalzinho do sistema límbico, né? Nós temos, então, o hipocampo, importante, o hipotálamo, o hipocampo, né? Entre outras estruturas. Há alguns autores que colocam o córtex frontal como parte da estrutura límbica, mas, na verdade, é ele que executa as emoções que nós sentimos, todos os tipos de emoções que nós sentimos. A execução é do frontal. Então, ele não é uma estrutura como esse meio aí, né, que a Glaucier está mostrando. Aí são várias estruturas. Se a gente for pegar para estudar cada uma, nós vamos ver que a gente só vai conseguir separar didaticamente. No fundo, elas vão tendo praticamente a mesma função, que aonde termina uma, começa a outra, onde começa a outra, termina a outra, que puxa o gancho para outra, fora ali, estruturalmente, fora essas sinapses que estão acontecendo, tá? Fora essas sinapses que estão acontecendo quando a gente está aprendendo alguma coisa. Então, eu quero dar um exemplo, assim, que eu geralmente dou nas minhas aulas, que eles são práticos, que vocês entendam, para que vocês entendam, porque é um assunto muito abstrato, né? Então, assim, não é isso, mas finge que é no sentido do número. Vamos supor, o bebê nasceu ali, então ele tem aquelas raízes já preparadas para os aprendizados, sejam eles motores, comportamentais ou emocionais. Aí vamos dizer assim, vamos supor, cresceu e tudo vai, aí virou um adulto, né, 18 anos, vai aprender a dirigir. Vamos fingir
que não tem como a gente contar, mas vamos fingir que ele tem ali 10 sinapses prontas para que ele aprenda a dirigir. Tá? Vamos pensar em número para a gente poder conseguir trazer isso para o real, por ser muito abstrato. Então, ele tem ali 10 sinapses. Que sinapses seriam essas? Por exemplo, ele sabe o que é volante, ele sabe o que é freio, ele sabe o que é embreagem, ele sabe o que é um carro, ele sabe o que é uma roda, ele sabe tudo isso. Ele olha para o carro, ele sabe que aquele ali é o carro anda, o carro, né? Sabe de todo o significado. Porém, ele não sabe linkar o volante ao freio, quando se passa a marcha, como é que o carro anda, nada disso. Isso aí ele vai ter que aprender. Beleza. 10 sinapses, um exemplo. Bom, ele vai para a autoescola. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai começar a repetir, né? Tudo aquilo que o instrutor vai falar. Isso eu estou falando da memória, da parte motora, né? Para ele conseguir aprender a dirigir, por que às vezes a pessoa fica 8 vezes, 10 vezes para tirar a carteira? O emocional total. A pessoa já sabe dirigir, já sabe exatamente para que serve uma coisa e outra, mas na hora que ela está sendo avaliada, né, sudorese, dilatação de pupila, batimento cardíaco, tremor, eu estou sendo avaliado. Então, o que vai acontecer ali? A parte motora, ela começa a se desestruturar. Então, esse sistema límbico, essa amígdala cerebral que a Glaucia mostrou, que está lá na pontinha, ela dá o sistema de alerta. Oi, você está sendo avaliado. Você está sendo avaliado. É ela que diz assim para a gente, ó, não passa naquela rua ali que está escuro, que você pode ser assaltado. Né? É ela que dá, ela é o sistema de alerta, ela é a sentinela das emoções, certo? Então, o que vai acontecer? No momento em que você está sendo ali avaliado, se você conseguir se acalmar mais um pouco e tudo mais, você provavelmente vai chegar uma hora que vai passar, lógico. E aí você aprendeu a dirigir. Claro e evidente que você vai aprender muito melhor quando você começar a praticar com o carro, com o seu carro e tudo mais, né? Eu falei anteriormente, supondo que a gente tivesse 10 sinapses, e expliquei como. Quando você aprende a dirigir, passa por todo esse processo, né? O que vai acontecer ali? Dessas 10 sinapses, vão nascer, por exemplo, 150. Por quê? Porque várias informações foram se sobrepondo a essas 10 sinapses, né? E aí eu consegui aprender a tirar o carro do lugar e andar com esse carro, né? Então, o que vai acontecer aí? Eu não vou ter crescimentos de neurônios, tá? É importante que isso fique claro, não é de neurônios, embora a gente tenha neurogênese, inclusive em cérebros de idosos, principalmente na área do hipocampo. Mas eu tenho aumento de sinapses, que é o quê? Eu não gosto também da palavra encontro, que parece que os neurônios se encontram. E, na verdade, eles não se tocam, né? A gente tem ali uma fenda sináptica no meio deles. Então, é o encontro das informações, melhor dizendo assim. Então, se eu tinha 10 sinapses, eu fiz autoescola, passei por tudo, tal, saí lá com a minha carteira, eu fiz, um exemplo, 150 sinapses em cima daquelas 10 que eu tinha. Deu para entender? Perfeitamente. Deu? A mesma coisa acontece com comportamento. Aquelas pessoas que falam assim, a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Tem a galera que faz isso, né? Eu acredito que façam isso por falta de conhecimento, porque quando a gente se prontifica a mudar um comportamento, né? A gente se prontifica a mudar por algo. Não necessariamente por alguém. Realmente a gente não tem que mudar por ninguém. A nossa essência, ela nunca é perdida, jamais. Não é mudar a essência, mas é mudar sim o comportamento em determinadas situações para que você consiga conviver em sociedade, né? E quem é que te dá isso?
córtex pré-frontal, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, memória operacional, igual funções executivas, né? Então, tudo ligado. Então, se eu tenho um ânimo, uma motivação para aprender, se eu gosto também, isso influencia muito daquele professor que está ali na frente, seja criança, adulto, adolescente, não interessa, qualquer faixa etária. Se eu gosto, aquele tema pode ser até enjoadinho às vezes, né? Mas o professor é tão legal, explica tão bem, que eu tenho prazer de ir àquela aula. E com isso eu aprendo. Então, todo mundo deve estar entendendo muito bem isso que eu estou falando, porque todos nós, quem nunca já passou por isso e passa às vezes, né? Sim. E passa. Sim. Olha que coisa interessante, muitas pessoas já estão aqui participando. Ai, né? vou beber uma água, eu falo muito. Bebe. Ainda bem que é só você que fala muito. Ai, meu Deus. Tem um comentário que a técnica pediu para colocar, tá aí, Gostas? E tem um outro também que eu já... Tem muitos comentários, e comentários excelentes, muitos elogios à sua explicação, à sua colocação, com certeza. E aí, deixa eu ver aqui um comentário que foi um pouco mais no início, contudo, a gente quer prestigiar que a pessoa, né, que... Se tiver alguma pergunta, se eu souber responder... Tem sim. Por favor, né? O dia que eu achar que eu tenho tudo, eu peço para morrer. Então, enquanto a gente está realmente assim, um carinho que a gente quer fazer às pessoas que estão participando, às vezes a gente não consegue colocar tudo, tá, gente? Mas a gente realmente tenta respeitar muito aqui a participação de vocês, olha, porque sem a participação de vocês não existe essa live, tá? Não, e eu também costumo ir lá e responder quando eu vejo, depois da live, eu costumo ir lá curtir todos os comentários. Se tiver alguma coisa que possa ter passado por nós, eu posso chamar no reservado, dependendo. Enquanto isso, eu quero colocar do Rodrigo. O Rodrigo fez uma colocação aqui muito bacana, que é importante a gente explicar a ele, amiga. O Rodrigo pergunta assim, qual é a função da mielina no processo de imunidade? Né? Então, acho que merece uma resposta aí, dele entender, né, o que é a bainha de mielina. As pessoas acham que didaticamente, a gente fala muito que é uma... pegar o meu neurônio? Pega lá que ele faz sucesso. Pega lá, enquanto isso eu vou só falando. Aqui, peraí. Vocês vão conhecer. Ele tem nome? Deixa eu... Enquanto a Cláudia foi buscar o neurônio, ela tem um lindíssimo. Ela ganhou de presente por essas andanças do Brasil afora. Eu tenho uma aluna. Eu tenho uma aluna que ela diz assim, professora, você já botou o nome do seu neurônio da tatuagem? É fofo. Aí eu falei, ainda não. Ele é um neurônio multipolar. Olha só, quem é ele? Rodrigo? Gente, esse é um dos meus neurônios, tá com o meu cabelo aqui, assim. Ó, tá vendo aqui? Isso aqui é um neurônio multipolar. Peraí. Assim é melhor. Peraí, assim, tá? Neurônio multipolar. Ele, a gente encontra com mais abundância no sistema nervoso central, ou seja, no cérebro. Certo? Então, eu vou falar bem rapidinho aqui para poder responder a pergunta do Rodrigo. Ah, meu Deus, pessoa com problema de lateralidade, olha isso. Peraí. Aqui. Aqui. Bom, aqui, ó. Cadê? Gente, é porque para mim tá ao contrário, por isso que eu tô... Ai, meu pai do céu, pronto, foi. Olha, corpo celular, núcleo do neurônio, aqui o neurônio é como uma célula qualquer, tá? Tem mitocôndria, citoplasma, tudo. Aqui é que as memórias são formadas, quando a informação entra aqui. Dendritos, tá? Que é sinônimo de árvore. Axônio, peraí que eu vou tirar uma bainha de mielina, vou lesar meu neurônio agora, ó. O axônio é essa parte toda aqui, tá, vermelhinha, e aqui o terminal axonal, por onde ele encontra com o outro neurônio e faz, então, a sinapse que eu falei aí quando eu dei o exemplo do carro, tá? Acho que assim fica melhor de visualizar. Beleza? Aí.
respondendo ao Rodrigo. O que ele falou? A importância da aprendizagem da bainha de mielina. Esta bainha de mielina aqui, que é essa azulzinha, tá? Essa azulzinha aqui, que tá... Vocês estão vendo que ela está envolvendo o axônio. Ela é responsável pela nutrição do neurônio, tá, gente? Eu não estou falando da nutrição do ser humano, do neurônio, da célula, tá? Essa célulazinha aqui, que está aqui em azul clarinho, na bainha de mielina, por ele ser um neurônio do sistema nervoso central, ela é uma célula da glia chamada de oligodendrócito. Nome bonito, né? Se esse neurônio tivesse no sistema nervoso periférico, ela seria chamada de célula de Chivan. Ela é que forma a bainha de mielina. Pensem numa cebola grande. Cortou a cebola no meio. O que você vai olhar? Aquelas rodelas e tem aquela sementinha dela. Então, imagina, aquela sementinha dela ali é o axônio, né, que está passando assim, e as rodelas são a bainha de mielina, tá? Pensem isso aí que vocês vão conseguir guardar. Então, ela faz aquela volta, e esses espaços aqui, que no meu já não tem nem mais, o neurônio já está completamente lesado, coitado. Ó, esses espaços que tem entre a bainha de mielina, as bainhas de mielina, chama-se nó de Ranvier. Por quê? O que ele faz? Quando o estímulo nervoso, ele vem por aqui, pelos dendritos, passa pelo corpo celular, axônio, quando ele chega aqui, ele faz o impulso saltatório. Então, ele faz isso. É como se pulasse de bainha para bainha. Então, esses espaços que tem aqui, né? Eles são espaços, quer dizer, em tudo, tá, gente? É porque ele tá meio troncho. Mas aqui há os espaços em cada bainha, que é o nó de Ranvier. Então, essa bainha de mielina, quando o neurônio perde, por exemplo, peraí, ó, perdeu aqui, tá? Perdeu, tá vendo? Aqui não tem, e aqui também, opa, aqui também não tem. O que acontece aqui? Esse neurônio está lesado. Geralmente é a esclerose múltipla, a doença da Claudia Rodrigues, tá? Para vocês poderem se localizar. Então, o que vai acontecer ali? A pessoa, ela fica com a cognição mais lenta, ela é degenerativa. Então, isso vai se quebrando. Ora, se o impulso nervoso entrou aqui, passa por aqui, e ele encontra um espaço gigante, esse pedaço do neurônio, ele tende a quebrar, né? Ou ele pode quebrar, e aí vai dando, então, a degeneração do neurônio. Então, a bainha de mielina, ela é importante não só para o aprendizado, como para todo o sistema nervoso central ou periférico, certo? Não sei se me fiz entender. Fez, com certeza. É muito importante as pessoas entenderem a função, né, da bainha de mielina, né, de que eu também faço uma analogia, amiga, de quando, por exemplo, se a gente entende aí que ela é responsável pela nutrição, faz essa manutenção, né, isolante térmica também, isolante térmico, Isso. Se a gente compara muitas vezes até o neurônio como um fio, se a gente entende que, se a gente pudesse comparar com esse isolamento aqui do fio, se a gente tem essa perda aí, né, a gente faz sabe aquela, tá dando interferência, né, tá dando mau contato, né, então assim... A informação isso, passa. Ela passa. A gente mas, por exemplo, passa. A pessoa fala assim, vamos supor, no caso da esclerose, pela falta da bainha, ela passa, mas a pessoa, ao invés de falar assim, olá, tudo bem? Ela fala, olá, tudo bem? Não é o fanhoso, é o articulatório. Entendeu? Sim. Então, é como se fosse uma fala ebriosa. Não necessariamente tem que atingir aí o cerebelo, tá? Sim. Mas a fala é ebriosa. Então, respondendo, Rodrigo, depois coloca aí joinha, se você entendeu, né? É muito importante. Obrigada. De nada, Rodrigo.
É muito importante a bainha de Melina, a gente realmente sempre traz ela, né, essa questão da manutenção. Na esclerose múltipla, a gente vê muito, né, quando existe ali a punção, a primeira coisa a se buscar é se existe ali os resquícios da bainha de Melina ali no líquor, né, se está, porque quando ela degenera, é para onde ela vai ser lançada ali, né. Tem um outro comentário aqui muito importante. Pode colocar, por favor. Boa noite. O sistema límbico funciona da mesma forma para as crianças com necessidades especiais? Que excelente, Maria. Muito obrigada por sua colocação, por sua pergunta. E aí, Cláudia, vou jogar a bola para você chutar. Sem dúvida. Vamos partir do princípio assim. Cada um, eu sempre dou esse exemplo também, né? Uhum. Todos nós temos 2 olhos, um nariz e uma boca. Todos simétricos, né? Normalmente simétricos. Assim é dentro do cérebro. Nosso cérebro, todos nós temos as estruturas, né? A não ser que a pessoa nasça com alguma falta dela. Estou falando de um cérebro típico, um desenvolvimento típico. Por exemplo, o autista, o cérebro dele não tem problema nenhum de estrutura. TDAH pode ter alguma comorbidade com alguma outra, com algum outro transtorno ou alguma patologia? Pode, mas a gente está falando aqui puramente disso. Então, o que vai acontecer? Esse sistema límbico existe no cérebro. Foi de que ela falou? De quem tem transtorno, não foi? Do autista, não. Tá sem som, você. Tá sem som. Tá. Para não atrapalhar eu... Sim. Então, qualquer necessidade especial, esse cérebro ele vai funcionar. Porque o que vai acontecer ali? É a quantidade de sinapses, como eu acabei de explicar. Ele vai aprender? Vai. Mas, por exemplo, a gente nunca pode, gente, ser nunca mesmo. Eu nunca gosto de usar essa palavra nunca, mas tem coisa que tem que ser nunca mesmo. Nunca pode pegar os autistas e colocar todo mundo no mesmo balaio. Porque todos os autistas... mas ele tem 7, igual aquele outro que é autista também. Então aquele não responde tal coisa. Então aquele também não vai responder. Não, isso não existe. Vale para TDAH, vale para dislexia, vale para tudo que é tipo, vale para síndrome de Down, vale para tudo que é tipo de síndrome, transtorno, até transtornos mentais mesmo, doenças mentais, de saúde mental. Cada ser humano é único, por isso a gente tem o nome de indivíduo único. Então, o que vai acontecer? Num cérebro, eu nem também gosto de usar essa coisa do diferente, né? Num cérebro especial, vamos dizer, que também acho meio estranho, mas não tem outro nome para a gente dar, né? Ele vai funcionar, essas sinapses vão, mas no tempo daquele indivíduo. Então, por exemplo, no cérebro de um autista com 7 anos, ele pode aprender, vamos dizer, a escrever mais rápido do que o outro que também tem 7 e também é autista. E aí, como é que você explica isso? Mas por que ele não conseguiu e o outro conseguiu? Porque cada um é um, né? Cada um tem uma história. Não, mas os dois são autistas leves. Não devia ter aprendido, até porque o aprendizado, ele é construído. Ninguém está aprendendo agora, por mais que tenha visto pela primeira vez o que eu estou explicando, né? Ninguém vai sair aprendendo isso agora. Isso aí eu estou fazendo o quê mais com a Glaucia aqui? Instigando vocês para que vocês procurem sobre isso. Mas vocês vão sair daqui com uma brevíssima noção. O aprendizado vai se construir se vocês forem buscar esse aprendizado em cima do que a gente está falando aqui. A mesma coisa acontece num cérebro especial, tá? Então, funciona do mesmo jeito. Só não funciona no cérebro do psicopata. Que aí eu tava... Boa dica de uma live depois, amiga. Que aí vai ter mesmo... Daqui a pouco vai chover um monte de perguntas sobre isso aí que vai ter que explicar. Vai, sem chove. Interessantíssimo você falar isso, amiga, em relação às questões dessa diferenciação, né? As pessoas às vezes fazem muito comparação, por que um consegue um ou o outro não, né? Por exemplo, se a gente pegar até mesmo o comentário da própria Jaqueline, que falou há pouco das adaptações das atividades que ela faz para a filha, né, para realmente facilitar o aprendizado dela, é muito interessante que a gente precisa, primeiro, partir do princípio daquele indivíduo, quais são
né, quais são as habilidades que a gente já evidencia ali. A gente tem algo que a gente precisa sempre falar, em toda live a gente está trazendo a mesma expressão, marco do desenvolvimento. Se eu tenho um menino com 7 anos, no marco do desenvolvimento, o que é comum a todo ser humano nos 7 anos, as habilidades que já precisam estar evidenciadas justamente pela maturação celular. Sim. A maturação celular que começa daqui de trás, olha, ela vai começar aqui do cerebelo, daqui de trás, ó, do lobo occipital, né? Vai vir para cá, passou, até chegar aqui. Opa, caiu um lenço. Caiu, né? Vocês ouviram certamente. Normal. Acabei de perder o cerebelo. É coisa natural, normal, bem a nossa cara isso. Então, se eu tenho a maturação celular que começa de trás para frente, eu preciso entender quais as áreas que já vão ter maturação suficiente aos 7 anos e que aí eu preciso entender o que ele já está evidenciando. Primeiro ponto. Segundo ponto, aí a gente vai entender. Aquele menino, tem todas as crianças com 7 anos, 2 crianças ali evidenciando as mesmas habilidades. Contudo, a construção desse aprendizado, como a Cláudia está dizendo, acontece por cada indivíduo por vias diferentes. A gente recebe os estímulos do meio, né? E o meu cérebro vai perceber esses estímulos, vai transformar isso em código. Depois ele vai entender assim: isso aí vai servir para alguma coisa? Se ele entender que aquela informação que você está recebendo tem função para ele depois aplicar em alguma área da vida, se aquilo ali fez sentido para ele, se ele está motivado a ser instigado, como a gente está aqui motivando vocês, instigando, né? E eu sempre falo repito isso, a gente precisa ter um assunto, por exemplo, o assunto que a gente está trazendo hoje aqui, se tiver para você uma função, se você encontrar motivação a continuar pesquisando, instigando isso aí realmente vai motivar o seu aprendizado. E se você envolver aí as emoções, né, se o seu cérebro entender que existe recompensa em continuar sobre esse assunto, sim, vai ter uma grande probabilidade de fazer memória de longo prazo. E cada indivíduo desse daí, eu tenho um estilo de aprendizagem diferente. De repente, você vai aprender mais por apoio visual, né? De repente, você vai encontrar que o outro é auditivo, o outro é sinestésico. Cada pessoa, a forma, a via de entrada. Então, a gente precisa considerar. Por isso que a gente sempre fala em relação às crianças com quaisquer dificuldades, sejam elas mais simples de dificuldade na aprendizagem. As crianças com um fator neurobiológico que impede, às vezes, a longo prazo, de desenvolver uma habilidade específica, a gente precisa entender aquele indivíduo. Sim. O que a Cláudia colocou foi a fala maravilhosa de dizer assim, peraí, todo ser humano, né, tem as mesmas estruturas. A gente não precisa primeiro pegar pelo diagnóstico, a gente precisa pegar pelo que a gente tem que esperar, né, o que a gente tem que esperar de uma criança ou de uma pessoa com aquela idade. E aí você vem acompanhando isso, idade, maturação cronológica, evidenciando as habilidades. Quem é essa pessoa? Eu preciso conhecer esse indivíduo. Eu posso ter uma classe com 10 meninos, todos com ou sem diagnóstico, mas cada um deles tem uma preferência, cada um deles tem uma forma diferente no aprendizado, cada um deles gosta de mostrar o talento dele de uma forma diferente. Se eu não considerar isso na hora de fazer meu planejamento, vai tudo pelo água abaixo. Você pode ter os maiores títulos de qualquer título que seja. Se você não consegue pegar isso e colocar isso numa prática, não tem valia. Né? Então, assim, como foi importante a sua explicação, Cláudia, porque amplia muito esse olhar, porque não tem como a gente reinventar a roda. Não tem como. Não tem como fazer isso. E uma coisa aí que você falou também, que é interessante, é exatamente proceder dessa maneira. Você vê a questão maturacional. Quando eu pego, às vezes, alunas, coitadas, desesperadas, professora, lá na minha escola estão querendo que as crianças escrevam com letra cursiva com 3 anos. Gente, olha, meu Deus, me dá um pânico, um desespero. Porque isso é uma violência. Falta desse conhecimento que a gente está passando aqui. Né? O professor, ele precisa entender um pouco, sim, sobre o cérebro. Hoje em dia, o professor que não tem esse entendimento, ele pode ser maravilhoso, espetacular, não estou tirando mérito de ninguém, mas ele vai encontrar muito mais dificuldades nas suas práticas pedagógicas do que aquele que tem esse conhecimento. Às vezes as pessoas dizem, nossa, mas você dá aula de neurociência e educação, o que tem uma coisa a ver com a outra? Tudo na vida. Tem tudo. Então. Né?
Você não é neurologista? Eu digo, não sou, mas eu não preciso ser neurologista, basta eu estudar sobre o cérebro, né? E aí a gente tem que ter algum título, porque só estudar, como é que você vai fazer, né? Então, assim, e a questão que você falou aí, que é interessante, que eu quero pontuar, é a questão do laudo. A pessoa, né, principalmente o professor, né, isso vale para todo profissional, né, professor, fonoaudiólogo, psicólogo, o que for, não tem que ficar preso ao laudo. Qual é o olhar daquele terapeuta? Como é que aquele laudo foi feito? Será que realmente foram feitas as baterias de teste, se tem teste para aquele transtorno, né, para aquele distúrbio, para aquela desorientação? Como é que foi? Então, assim, chega assim, fulano tem laudo de TDAH. Pronto. Às vezes o garoto não é TDAH. Ele só precisa de atenção da sua, da mãe, do pai, da avó, de alguém. Sim. Né? As pessoas pegam o diagnóstico como ponto final, para justificar o porquê que a criança não está conseguindo aprender. Por que eu não faço? Eu não Isso faço, aí. isso não compete a mim. Mas você sabe que ele é TDAH, né? Você sabe que ele é autista, né? Sabe que ele não vai conseguir, né? Então você está aí jogando gelo, né? Isso aí. É o ponto de partida. Não é ponto final, é o ponto de partida. É um norte que você precisa entender quais as áreas poderão. Porque também tem coisas que não falam sobre aquele seu aluno, tem livros que nem todo livro fala sobre o menino que você recebeu com diagnóstico, né? Então, existem questões ali que você precisa entender que nem todas as áreas afetadas por aquele transtorno, quaisquer que sejam eles, serão afetados no seu menino que está em sala de aula. Então, você precisa se dar a oportunidade de conhecer essa criança, para que você possa realmente entender como melhor acessar. Não pegue livros que falem tudo sobre esse transtorno para você achar que você vai ser direcionado. Não é isso. Não. Duas xícaras de psicomotricidade, 3 xícaras de trabalho fonoarticulatório, 4 xícaras... Não dá para usar receita com ser humano. Não vai dar em nada. Vai solar. Né? E aí a pessoa fica pensando, mas eu fiz ali e não deu certo. Peraí, você foi de trás para frente. Não, você teria que começar com esse movimento, né? Para poder conseguir chegar a algum lugar. Sim, a gente tem profissionais aqui maravilhosos que estão assistindo a live, né? E eu posso, assim, por elogiar, por saber muito quem são essas meninas, né? O trabalho que elas se dedicam, né? Só olhando aqui do lado que eu já vou botar duas para você conhecer, ó, Eliane Paixão. O que vai resultar na aprendizagem é o tipo de estímulo que o indivíduo recebe. Você tem que ver essa garota dando aula. Ela chega com umas 10 caixas daquela de organizadoras, sabe? Ela tira tudo o material que ela produz. Amiga, você não tem noção de como essa menina... Ela é uma profissional de excelência, tá? Ela é alfabetizadora, psicopedagoga. Ela dá um show. E temos precisamos muito, e temos, ó, ela é da escola privada. E se eu te falar que essa daqui, olha, da escola pública, pega aqui, Thaís está esse ano com o 5º ano, né, Thaís? Ela, tipo assim, turmas de, tipo, 35 alunos, e ela faz, tipo, caça-palavras com todos os nomes de todos os seus alunos numa parede inteira. Escola pública, aquela escola que a gente vai falar assim, mas eu tenho mais de 30 alunos numa sala, mas eu tenho falta de recursos, material, não tem apoio, mas os meninos moram em comunidade. Quaisquer explicações que você queira, quaisquer argumentos que você queira me apresentar, eu te dei 2 exemplos de 2 segmentos diferentes, né? Uma na alfabetização, outra no 5º ano, uma escola privada, outra escola pública, uma que tem alguns recursos, mas também tem, independente da quantidade de recursos materiais, às vezes você não tem ali nem o pai que acredita que aquela criança vai desenvolver. Não é uma questão de quanto te pagam ou quanto te oferece de material, né? Gente, a gente precisa entender que, assim, o que nós nos propomos a fazer, que a gente precisa buscar recursos. Nós não estamos mais naquela época de que as crianças não aprendiam e a gente justificava pelas suas dificuldades. Não temos mais naquele tempo que eu era inteligente ou era burro. A gente já entendeu que o cérebro se desenvolve. O Rodrigo contribuiu novamente agora há pouco falando que quando a gente fala sobre isso, ele lembra de neuroplasticidade, sim, né? Todo o cérebro se transforma, né, Cláudia? Cláudia vai falar sobre neuroplasticidade, quando falam de estímulo, me lembro de neuroplasticidade. Isso aí, ela só vai acontecer se acontecerem estímulos. Então, Cláudia,
vou dar a oportunidade agora de você falar sobre essa neuroplasticidade e de falar que, assim, o que a gente quer aqui realmente é mostrar que existem profissionais que já arregaçaram a manga e já entenderam que as crianças com quaisquer dificuldades na aprendizagem, elas não voltam mais para dentro de casa. Elas vão estar cada vez mais na sala de aula, porque elas não é porque porque elas ganharam, as pessoas falam assim, elas ganharam o direito. Não, elas têm o direito como eu e você, são todas pessoas e pessoas que são de sucesso, pessoas que têm uma capacidade intelectual maravilhosa e sim, às vezes tem um comportamento que não estaria talvez como a gente gostaria para estar num grupo. Contudo, por que eu preciso sempre ter um checklist de comportamento, um perfil, né? Todo mundo tem que ficar, e a gente continua querendo que os meninos estejam sentados uns atrás do outro, a gente continua ali, e até mesmo os estudos neurocientíficos têm mostrado que se o nosso cérebro não entender o motivo pelo qual a recompensa vem pelo aquele aprendizado, se é simplesmente para um ranking, se é simplesmente para ganhar uma nota, e é o sistema ele não está interessado. Se você não disser para ele, não dizer com clareza a motivação real, né, de você estar de encontro àquela informação, não vai guardar, não vai aprender, né? Então, quando a gente entende que o cérebro está se desenvolvendo novas sinapses, ele está desenvolvendo ali o que a gente chama de plasticidade neuronal, né? E a gente teve uma descoberta muito importante, né, Cláudia, que antigamente as pessoas achavam que nós tínhamos um declínio após essa maturação celular, né? Tanto que a gente falava muito a gente vai crescer, nós vamos reproduzir, nós vamos morrer. Se você lógico que a gente vai morrer. Se a gente não aprender inglês até 10 anos, a gente não aprendia mais. Se bicicleta até os 24 esquece. E aí os estudos foram evoluindo e, na verdade, não, né, Cláudia? Isso. A plasticidade nada mais é que o crescimento das sinapses. Como é que eu falei lá atrás, como é que a gente como é que as sinapses crescem? Quando a gente aprende. Né? Uhum. Então, a neuroplasticidade é o aumento dessas sinapses, né? É uma rede. Então, outra coisa também para vocês poderem entender melhor, vamos dizer, vamos pensar no gato de luz no poste, né? Ele não começa ninguém aqui tem. Mas assim, a gente tem que sair fazendo um monte de analogia, porque é um tema chato de mostrar, né? De fazer a pessoa entender, assim, linkar tudo, né? Então, por exemplo, um gato de luz num poste, tá? Então é o quê? Um emaranhado de fios. Ele começa pequenininho, né? E aí o que vai acontecendo? Vão lá e vão colocando outros fios. Quando você vê que às vezes tá aquele emaranhado, aquela coisa enorme ali, isso aí, analogicamente, seria um exemplo, por exemplo, né, de plasticidade cerebral. Ou seja, o crescimento, os fios seriam os neurônios, né? Uhum. E então, a colocação ali, quem coloca ali seria algum tipo de aprendizado, que o indivíduo está tanto comportamental, quanto emocional, quanto motor. Então, aqueles neurônios vão crescendo e aí vão formando novas sinapses. Sim. Não é o neurônio que cresce, é o estímulo através dos neurônios, é o impulso nervoso através dos neurônios, que é o que faz a gente aprender, que é o que gera o aprendizado. Se Sim. você for ali naquele poste de luz e cortar um fio daquele, pode acontecer de um pedaço da rua ficar com luz, o outro não, desliga um ar-condicionado, o outro fica funcionando, desliga algum tipo de, por exemplo, de sinal de trânsito. O sistema abala. A Sim. mesma coisa acontece dentro do nosso cérebro. Cortou, entre aspas, os fios, né, que são os neurônios, que eu estou fazendo a comparação, aí nós temos um cérebro com lesão. E aí já é outra seara, já é outra conversa, já é outra história. Sim. Tá? Então, é importante falar. É importante falar que várias interferências, né? Até a Lide Barroso falou assim, ó. A Lide Barroso colocou aqui: poderiam me falar sobre o emocional? Como os traumas e violências vivenciadas afetam a aprendizagem, por favor?
Lídia, olha, a Cláudia falou um pouco mais cedo, não sei se você chegou agora, né? A Cláudia explicou um pouco sobre em relação a isso. Quanto às questões aí vivenciadas, né? É muito importante, assim, primeiro a questão, se eu sofro violência, se eu passo por questões traumáticas, a própria essência, a própria pessoa ali, né? A gente precisa entender que a gente tem uma parte anatômica, mas nós temos a pessoa que mora aqui dentro, né? A mente, né? Então, assim, sem saúde, quando a gente fala de saúde mental, né? Quando a gente fala aí das questões emocionais que implicam realmente quem sou, e me reconhecer capaz de fazer coisas, né? Elas estão relacionadas de uma forma muito importante, porque eu não vou me reconhecer, que a gente chama de autoimagem. Se eu sofro violência física, psicológica, né? Quaisquer tipos de violência, gente, qualquer realmente, eu sou menosprezada, eu não me sinto ali importante. Eu sofro violência em um lugar onde eu deveria ser acolhida. O que vai acontecer? A própria autoimagem, você não vai se reconhecer capaz de nada, a sua autoestima fica na sola do pé e o seu cérebro vai sempre repetir. Para que eu vou aprender a ler e escrever? A que eu vou aprender a ler essa conta se eu não sirvo para nada? Então isso não vai fazer sentido na minha vida. Então é claro. E também ninguém consegue prestar atenção e manter a concentração em um conteúdo quando a mente está presa, que daqui a pouco eu vou sofrer um abuso sexual, que daqui a pouco, né, eu vou sofrer uma violência, que eu vou ver os meus pais brigando, daqui a pouco meu pai vai chegar bêbado e vai quebrar a casa. Então, assim, a própria concentração, e aí só isso já bastaria que a mente presa em algo que vai vir e você, aquele efeito surpresa, né, já traz ali uma grande probabilidade de você ficar tenso. E, certamente, né, nós vamos disparar várias substâncias, vários neurotransmissores ali que vão destruir essas sinapses que a Cláudia falou, né? Então, nós temos, por exemplo, o cortisol, que ele mata, a gente usa a expressão mata neurônio, né? Quando a gente usa essa expressão, a gente diz que ele interfere diretamente ali na produção sináptica e principalmente na transmissão, porque essas fendas elas vão transmitir informações através de substâncias, né, que nós vamos chamar de neurotransmissores. Então, a diminuição deles vai acontecer justamente pela essa interferência ali. Outra coisa importante que também vai interferir na aprendizagem é a questão da nutrição. Hoje, cada vez mais, a gente vê cada vez menos crianças que se alimentam de uma forma correta, né? Então, assim, o industrializado está realmente fazendo parte do cardápio das crianças, né? Açúcar em excesso, a gente observa açúcar em excesso e sódio em excesso, que faz com que realmente esses neurotransmissores, nesta região aqui do pré-frontal, que é realmente onde os aspectos cognitivos eles residem, venham a produzir menos neurotransmissores. É o exemplo real do que a Cláudia disse, que hoje é questões do TDAH, um falso positivo. Nós temos muitas crianças que chegam no consultório, às vezes já fazendo uso de medicação para o transtorno, e quando a gente observa, faz todos os testes que compete a isso, porque não tem marcador biológico, então não vai fazer exame de sangue, não vai fazer tomografia, não vai fazer eletrocefalograma, não vai acusar nada, né? Porque a gente não está procurando ali uma questão anatômica, a gente está procurando ali ou uma questão fisiológica no sentido de uma disfunção elétrica para o TDAH. Mas a gente vai estar procurando ali questões comportamentais que realmente me faz entender que mesmo que com todo o ambiente disposto ali fazer com que ele mantenha uma concentração, a baixa ali de vários neurotransmissores faz com que ele perca todo esse interesse. E aí você vê que às vezes quando a gente faz todas as avaliações, Cláudia, na verdade a criança não tinha uma alimentação adequada, ela não tinha estímulos realmente que pudessem fazê-lo. E também nós temos as doenças crônicas, que têm cada vez mais aparecido em crianças pequenas. Nós temos hoje diabetes tipo 2, justamente pela essa alimentação totalmente irregular. Nós temos crianças com hiper ou hipotiroidismo, que por conta de a hipófise estar sendo estimulada, uma glândula que nós temos lá no sistema límbico, que realmente produz o TSH, né, que os hormônios da tireoide, se eles estiverem em disfunção, eu vou ter diminuição desses neurotransmissores, não tenho concentração. Então, é importante para quem esteja nos assistindo hoje, que quando a gente fala de todos esses estímulos, eles precisam vir acompanhados da observação da biologia dessa criança, como que está a saúde biológica dessa criança, como que estão as questões fisiológicas, e aí entra também as questões de a gente compreender o ambiente em que ela está inserido, como que é mantida essa saúde, e nas questões anatômicas também seriam observadas. Tá? Então, assim, é importante a gente falar, porque a gente está falando aqui dos estímulos para um cérebro
que esteja acompanhando ali o desenvolvimento como a gente espera, de acordo com cada idade, mas as nossas observações, a gente precisa, por isso a importância de saber sobre esse funcionamento. Porque se eu desconheço isso, eu vou sempre ficar no mesmo foco. Ah, ele não aprende porque a mãe não dá atenção. Isso é neurociência. Né? Isso é neurociência. Isso é neurociências, com certeza. E hoje o professor precisa, né? O professor precisa conhecer sobre o funcionamento do sistema nervoso central, ele precisa sim fazer neurociências, né? Ele precisa sim ser pesquisador, porque do contrário, gente, nós não vamos avançar. Tem uma... Uau, a Alane Pereira colocou assim, ó, tem uma paciente de 7 anos com altas habilidades em áreas específicas da linguagem. Ela aprende o inglês com facilidade, desenha muito bem, usa o raciocínio lógico em diversas situações, principalmente nas situações de liderança. Não tem dificuldade de obedecer regras e considera desagradável as aulas remotas da escola. Apresenta atualmente um comportamento em que todas as vezes que está com raiva ou sobre algum tipo de pressão, ela balança os braços, tensiona a musculatura, ou seja, se enrijece. Por favor, responda a minha pergunta assim que possível. Então, a sua pergunta não me aparece aqui completa. Estão tentando resgatar aqui. Bom, mas eu já posso adiantar que realmente é uma avaliação, né? Realmente que se precisa ser feita, né? Com quaisquer coisas em relação a esse comportamento agora que ela está apresentando, né? Muitas crianças nesse período de pandemia desencadearam algumas questões de ansiedade, né? E essas ansiedades aí realmente são... cada criança tem apresentado de um comportamento diferenciado. Assim que a pergunta dela aparecer, a gente pode responder com mais clareza, né, Cláudia? Sim, e assim, também fica mais complicado esses relatos maiores, porque como a gente falou anteriormente, cada caso é um caso. Então, isso precisa ser visto para que a gente possa conseguir realmente responder de uma maneira correta, vamos dizer assim, né? Dar uma orientação correta. Porque assim pode ser tanta coisa. Pode sim. Então, assim, é como se a gente pegasse, altas habilidades. O que tem altas habilidades? Isso. E não é isso. E a coisa não funciona dessa forma, né? O Vitor resgatou o restante da mensagem dela, enrijece a musculatura. Os membros inferiores. Gostaria de saber, neste caso clínico, como funciona o cérebro dessa criança com altas habilidades no processo de ensino-aprendizagem. A gente tem como falar sobre as altas habilidades num cérebro e agora não vai responder as altas habilidades no cérebro da sua paciente, né? Por conta desse contexto, tá? As altas habilidades, de uma forma geral, a gente já entende aí que realmente é uma criança, como você já colocou, né, tem uma facilidade muito grande no interesse por áreas mais específicas. As pessoas, por muitos anos, elas confundiram as altas habilidades com o gênio, né, com o superdotado. Então, existem diferenciações. Ela é boa em uma área, não quer dizer que ela seja boa em todas as outras áreas. Você mesma já colocou para a gente que na área da linguagem, beleza. E o que a gente sempre aconselha, né, não é fornecer cada vez coisas mais difíceis ou complexas para crianças com altas habilidades, porque ela tem muita facilidade. Porque daqui a pouco, realmente, o que acontece muito, que a gente recebe depois, são crianças com muitas ansiedades, até mesmo transtorno de ansiedade generalizado. Por quê? Daqui a pouco a criança, aos 10, 7 anos, quer já matéria de mestrado naquela área, porque aquilo ali já não tem mais significado. E, na verdade, não é colocar mais complexidade, é apresentar de formas diferentes, porque o mundo não vai acelerar para um alto habilidoso. O mundo vai permanecer e ele vai precisar gerenciar os comportamentos e gerenciar até mesmo as questões das emoções as quais ele percebe que está sentindo e como vai se posicionar diante de cada situação. Então, se essa criança está apresentando essas questões musculares, essas questões aí de enrijecimento, essas questões aí de comportamentos desassertivos, seria importantíssimo buscar o profissional de saúde que a atende para que seja investigado não só as questões pandêmicas, mas as situações também as quais ela está vivenciando e ver o que pode fazer realmente de uma conduta mais assertiva e pontual. Tá? Mas as questões, se eu respondi, até mesmo para as outras pessoas que talvez tenham ficado curiosos em relação a crianças com altas habilidades, a diferenciação não é o quanto você
vai inserindo de mais complexo. Mas é como que você faz essa criança ver o mesmo assunto de várias formas diferenciadas, porque o mundo não vai apresentar coisas só diferenciadas para ele, tá bom? Bom, Cláudia, acho que a gente tem, acho que a gente tem, dentro da live, a gente já está respondendo bastante coisa, né? E eu acho que está na hora agora da gente para a gente respirar. Nós prometemos às pessoas que curtiram, que compartilharam nossa live, né? E nós prometemos ali que nós faríamos um sorteio. Sorteio de o que mesmo? Fala um pouquinho do que nós estávamos sorteando, Cláudia. Fala para as pessoas um pouquinho aí. Vamos sortear um livro. Puxa para cá. Neurociência e Carreira Docente. Esse livro, ele nasceu de uma das minhas loucuras, né? Quando eu abri o núcleo, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí fala do núcleo para as pessoas, Cláudia. Tem pessoas aqui que ainda não conhecem o núcleo. Não, eu estou, inclusive, mudando o site, não sou eu que gerencio, não, mas a página, sim. E eu estou mudando, inclusive, a capa. E eu estava fazendo isso antes da live, então está uma bagunça lá, mas eu vou ajeitar depois da live. Então, quando eu abri, que eu dei o nome e tudo, a minha ideia era justamente pegar essa questão da neurociência e procurar até focar na parte de educação. Por isso que é neurociência. Quando é neurociência sem o S, é porque ela é aplicada a alguma coisa, né? E aí, ali eu não coloquei até que era a educação, porque ela pode se aplicar a várias outras. E aí, então, eu falei, vou fazer uma jornada. E aí eu fiz a jornada em que você participou brilhantemente. Eu tenho até que ver onde é que estão esses vídeos, que eu acho que estava... Eu tenho que ver onde é que está para eu poder botar no site. E aí eu falei, poxa, fizemos lá a jornada, eu fui louca, por quê? Porque eu fiz tudo sozinha, assim. Humanamente falando, sozinha, só eu. Eu não sei como é que eu dei conta daquilo. Foi na cara, na raça, no peito... E preparar e certificar tudo que uma equipe gigante faz, eu fiz só. E acho que foi legal, mas eu falei, não tenho condição de fazer a segunda, sozinha não dá. Realmente, para mim, não dá, porque eu fiquei quase louca. E aí, passou, falei, poxa, isso vai ficar para lá. E aí, a minha amada e queridíssima Marta Helvas disse para mim assim, ela cuida de mim, sabe? Também, igual você. Aí ela disse para mim assim, por que você não escreve um livro? Falei, tá, eu vou escrever um livro. Olha, bem para mim, ver se dá para eu escrever um livro. Não tenho a menor condição, não sei nem por onde eu começo a fazer isso, não tenho capacidade para fazer isso. Aí ela falou, pega os temas e tal. E aí foi que eu fiz a proposta para vocês, né? Para você, para o Alex, para o Washington, né, a Jane... Aí, algumas pessoas que participaram da jornada não puderam participar, porque já estavam escrevendo seus livros com seus compromissos. Mas quem participou, que aqui no livro foi Alex, Clarissa, Flávio, você, a Jaine, a Jane, todos, na verdade, eu acho que só... não, todos que estão aqui participaram. Algumas, acho que 2 parece que não puderam participar. E aí nasceu o livro, né? Eu fiz a proposta para vocês, né? Gente, vamos falar um pouco dessa carreira docente, só que ele é um livro que ele tem muito neurobiologia, né, Glaucia? A Clarissa e a Jaine, ó, altas gravuras e coisas e tudo mais. E cada um falou um pouco disso, só que isso aqui dá um baile enorme, né? Então, assim, a gente precisava até escrever a segunda edição, tá? A gente já falou isso, né? Então, ele nasceu assim. Então, eu tive o prazer de receber os meus amigos escrevendo cada um seu capítulo. Eu organizei essa capa, a invenção, claro que não foi minha, porque eu não tenho esta capacidade criativa. Foi da editora WK, ficou linda, eu adorei. Aí atrás, né, fala um pouco, pediram para eu escrever um fundo, a orelha que está dentro, porque ele está tá lacradinho. E achei essa capa sensacional. Ficou lindíssima. Estão pedindo para... Ele está cortado assim, ó, meu sistema límbico aqui, ó. A ideia era essa.
Ó, Neurociência e Carreira Docente. A Magna perdeu o nome do livro. Ai, Jesus, Várias pessoas aqui já dizendo eu tenho, eu quero. Ó, Neurociência e Carreira Docente. Então, meu nome leva aqui em cima porque eu organizei e eu tenho um capítulo aqui. Inclusive também, mas o mérito não é só meu. Tá na descrição da live, gente, porque quem não Editora acompanha. Vai estar na descrição da live todas as informações para que você possa adquirir, tá? Muitas pessoas compraram esse livro e olha só, para tudo que nós lançamos, quando foi, onde foi, Cláudia, fala para as pessoas, onde esse livro foi lançado. Bienal. Foi na livraria da Travessa de semana, aqui em Botafogo, mas infelizmente vocês não puderam ir, só foi, na verdade, dos autores, foi o Flávio e o Rafael, porque vocês estavam trabalhando e tudo, e eles também moram mais perto. Então, no próximo, a gente vai fazer no centro da cidade. A da Travessa, só no CCBB. E fizemos na Bienal, né? Na Bienal, tem as fotos lá no... Gente, olha... Foi muito bom. Isso. Então você já sabe que esse livro está excelente. Nós tivemos realmente assim essa honra, né, de ter o evento, né, foi maravilhoso, gente. Foi maravilhoso, foi enriquecedor, foi surpreendente. Realmente deu trabalho para a Cláudia, com certeza, mas assim os resultados, isso rendeu porque depois, né, ele virou esse material e poxa vida, né? Olha só que bacana que ficou. E aí você pode levar esse livro hoje. Muitas pessoas aqui têm, né? Eu esqueci, passou um comentário aqui, mas da Carla, né? A Carla hoje faz os estudos ela está fazendo a psicopedagogia, é uma professora também do município que também arrasa. E hoje ela faz a psicopedagogia. Esses dias ela mandou uma foto, né, de livros que ela estava comprando para começar a aprofundar o conhecimento e qual o livro que estava lá. Esse livro vai pegar. Conheço esse livro aí. E aqui em primeira mão, estou escrevendo outro. Agora carreira solo. Carreira solo. Depois eu volto de novo com os amigos. Carreira solo. Cláudia, mas não vou dizer o que é, já dei spoiler. Já deu spoiler, ó, tá registrado. Muitas pessoas estão perguntando sobre a live se fica gravada. Sim, gente, fica gravada, tá? Depois você pode, por favor, buscar na página do Grupo Escolhas. Colocar lá no canal, dá para pôr lá, Glaucia? Sim, dá para pôr no canal também, a gente vai... Você me manda o link, né? Manda os links, sim. Ó, então eu vou sortear, tá? Tem aqui um programinha. Ai, desculpa, não tá aparecendo direito. Não, é porque tá dando a luz, não tá aparecendo. Mas tem aqui um sorteio eletrônico. Depois nós vamos sortear. Isso, eu vou sortear e também, deixa eu ver se agora vai aparecer. Eu acho que quando você botar para rodar, vai aparecer, que a tela tá eu vou sortear e depois nós vamos lá ver se a pessoa cumpriu todas as regras, tá, gente? Não é só sortear aqui um nome e, foi vencedor, não. A gente vai fazer isso. Deixa eu já colocar aqui, ó, tá rodando já o número. Assim, de ladinho, dá para você saber que realmente apareceu. Vamos lá. Por favor, dá uma olhadinha lá no Insta se ela cumpriu todos os... Depois eu dou um nome para a pessoa também não se sentir constrangida de ter ali e de não ter conseguido. Mas, Cláudia, poxa, sorteou, né, um livro. E aí? Tu tem ele aí? Eu tenho. Cadê? Tá na minha sala. Cadê meu livro? Porque eu fiquei boazinha. Nós vamos fazer 2. Eu vou sortear esse aqui também. São 2. Falamos isso nos bastidores, né? Porque eu falei assim, poxa, o pessoal tem que vir aqui à live para nos prestigiar, né? Então, a gente faz a sorteio depois. Então, esse aqui é sorteado. Gente, olha, 2 exemplares que serão sorteados, tá? E eu vou enviar pro correio, tá? Vou enviar para quem o vencedor. E, gente, olha, olá, boa noite, direto de Macabu. Salve, Emilson! Olha, Emilson Brandão, poxa vida, é um menino que, olha, também um educador de ouro.
Gosto muito. Muito obrigada por você estar aqui. A nossa live hoje tivemos participantes de Portugal. A Beatriz está lá assistindo a gente, estava lá de Portugal. A minha terrinha. Temos Brasília também. Ó. Esse vem para Brasília. Brasília. Foi bacana? Ela cumpriu? Cumpriu tudo! Ah, que bacana! Então, printou aqui a tela para a gente não perder. Deixa eu só printar essa tela aqui para não ter problema de. Peraí, que Angra foi. Dos Reis também, olha lá. Angra dos Reis. Gente, olha. Vou dizer para vocês quem ganhou. Foi uma moça lindíssima aqui, a Adri Moraes, tá? Que ela ganhou o primeiro livro. Tá, só para vocês estão vendo a fotinha. Adri Moraes, não sei se ela está aqui, mas se não tiver, não se preocupe, nós vamos enviar. Adri Moraes. Andresa Moraes, eu tô falando Adri Moraes, desculpa, tá? É porque eu tô falando pelo endereço. Nossa, que a técnica aqui é rigorosa. Minha filha, tá pensando o quê? Andresa Moraes. Andresa, nós vamos fazer contato com você, tá? Agora nós vamos sortear o segundo exemplar. Primeiro saiu para a Andresa. Faça por gentileza aí, para eu não fazer besteira de sair do programa. Quem vai ser? Olha, tem Daiana, sua aluna. Glaucia. Oi, Daiana, tudo bom? Faz o sorteio agora com quem está. Olha quem está aqui. Jean Christopher Russell. Sabem quem é a pessoa? Olha esse nome, Russell. Gente, é o maior neurocientista do planeta, meu amigo querido, saudade de você. Que honra. Muito obrigada pela sua participação, viu? Que honra. E até do Rio de Janeiro, olha só, e até do Rio de Janeiro. Sim, Rio de Janeiro está aqui participando. Muito obrigada pela sua participação, gente. Você assistindo é uma honra, então. Gente, olha só, vamos lá, hein? Vamos fazer o sorteio agora. Vamos ver, vamos ver. Pelo Face da minha cunhada. A Andresa Moraes foi a que foi sorteada? Aham. Tá pelo Face da Ingrid Freitas. Olha lá o comentário. Olha lá. Olha lá, viu? Agora sim! Ai, que bacana. Cadê? Olha, Andresa, você é muito sortuda, porque eu rodei aqui o programa e caiu você de novo, tá? Mas espera aí que eu tô rodando. Não vale 2, hein? Agora, olha, vamos lá. Já cumpriu? Ela cumpriu? Vê se ela cumpriu. Enquanto a gente está conferindo se ela cumpriu todos os requisitos, eu quero dar alguns avisos rapidinhos aqui. Cláudia, deixa eu te contar uma coisa que está acontecendo aqui no meu bairro, em Campo Grande. Uma coisa muito legal. Aqui em Campo Grande, nós temos um grupo de empreendedoras, tá? Mulheres empreendedoras, que nesse momento de pandemia, muitas empresas, né, a gente sabe que infelizmente foram afetadas, né, com as questões econômicas, muitas fecharam, muitas tiveram que... E muitas se reinventaram. E aí, eu preciso abrir esse espaço aqui na live. Temos muitas pessoas aqui de Campo Grande que são moradoras aqui do bairro, né? E mesmo que você não seja, porque existem muitas empreendedoras que trabalham com entrega em outros bairros. Enfim, o que eu quero e preciso falar para vocês que aqui no bairro de Campo Grande nasceu um grupo muito forte de empreendedoras com o nome Fênix. No Instagram está escrito Grupo Fênix. A arte de crescer. São mulheres empreendedoras que, pelas diversas histórias de vida, gente, se você quer um serviço de excelência, só faz parte desse grupo quem realmente é uma mulher que não só empreende, mas que acredita no crescimento, acredita no fortalecimento do comércio local, mesmo em momentos de crise, e pessoas que tratam o seu cliente com muita competência e qualidade. Então, por favor, a Lene está te falando que eu sou de Campo Grande. Lene, vai lá no Instagram e mesmo que você não seja, ajuda essas meninas, ajuda essas mulheres. O Grupo Escolhas, como sou empreendedora, estou lá também no Grupo Fênix, tá? Então, @grupofenix.rj @grupofenix.rj.
dá uma curtida lá no Insta, publica, compartilha. Todos os serviços que você precisa aqui na região de Campo Grande, existem mulheres que estão empreendendo e mulheres que estão acreditando que, independente da diversidade que nós estamos passando, que é possível transformar vidas e histórias. E enquanto isso, o nome do grupo. Você, olha, me arrepiei, você não tem noção para onde vai esse livro. Para onde? Esse livro vai direto para Paris. O segundo exemplar foi para Camila Pimenta. Camila Pimenta é uma grande amiga, uma educadora de sucesso, arrasou em Brasília, uma das mediadoras, ela fez curso de mediação no Grupo Escolhas. Olha, eu conheço Camila há eu acho que umas 2 décadas. Ela trabalhava numa creche, ela arrasava sem material nenhum ali disponível. Eu falava assim, você um dia vai trabalhar comigo? E eu falava para ela o quanto realmente ela transformava situações, transformava a história ali, sabe? E ela foi crescendo, fez psicopedagogia, fez mediação, foi uma das melhores mediadoras aqui em Campo Grande. Foi para Brasília, deu aula em Brasília, em escolas, sempre surpreende. Onde a Camila entra e bota a mão, as crianças são, assim, transformadas. E hoje, ela está em Paris. Ela mora onde a gente tira férias. Não, mentira que eu não vou lá tirar férias lá, né? Eu não vou porque eu não quero. Eu também. Eu não gosto de Paris. Camila, muito obrigada. Eu prefiro, né? Aqui em Campo Grande e tal. Vem para Campo Grande, Cláudia. Gente, preste atenção. Eu vou, pertinho de você. Muito obrigada, Camila, por você ter participado, e com certeza esse livro vai fazer diferença na vida dela, porque ela já está lá e ela já tem feito vários projetos. Você acha que ela está lá curtindo a Torre Eiffel? Não, ela está lá estudando, está trabalhando, ela tem um filhinho pequeno e mesmo assim ela faz muita diferença. É aquela menina que bota, sabe, ela podia ter inúmeras desculpas para sentar no meio-fio, não, ela vai e encara. E assim, eu tenho muito orgulho de falar que temos muitas mulheres aqui também, que hoje, meninos também, que estão assistindo e que fazem a mesma coisa. E é por isso que realmente isso nos motiva e nos faz vir toda sexta-feira aqui, sabe, trazer um assunto. Cláudia, subiram muitos comentários de pessoas que falaram que aprenderam muito com a live de hoje, que gostaram muito do tema, da forma que você abordou, tá? Então, assim, que momento bacana de aprendizado. Muito obrigada. Olha só que legal esse comentário aqui, olha, da Terezinha Andrade. Que momento bacana de aprendizado. Muito obrigada. E fazer com que esse prazer foi todo nosso. Muito obrigada, Terezinha. Compartilhe depois essa live com as pessoas para que mais pessoas possam ser alcançadas e realmente entender que é possível transformar histórias e vidas através desse conhecimento que a gente pode ter na neurociência. É importante. Eu falo sempre isso. Se a gente salvar, muitas vezes é salvar, realmente, eu sempre falo isso, salvar uma vida, né, dentro do processo de educação e transformar essa vida, salvar, porque às vezes aquela criança, aquele adulto, quantas vezes eu, assim, após, nossa, mas era aquilo ali, nossa, valia para mim, era o que me dava força para seguir em frente, de eu chegar, às vezes aluno de pós, que agora eu estou mais com a graduação e após, dizer para mim, professora, chegar perto, posso falar com a senhora? Pode. Olha, eu pensei em desistir do curso, pensei disso, de aquilo, mas depois da tua aula de hoje, depois de tal coisa que você falou, tal coisa, eu criei, assim, uma vontade, e assim, eu não fiz aquilo para aquela pessoa, né? O que já aconteceu disso? Então, assim, glória a Deus mesmo, porque a gente precisa ser instrumento de coisas boas, né? E o objetivo da gente é esse. Então, assim, a gente fala muito da criança, do adolescente, mas tem aí o adulto e tem aí o idoso, que a gente também pode transformar essa vida dele com uma verdade. Sim, e é exponencial, se a gente alcançar uma vida, Cláudia, é exponencial tantas outras vidas que são alcançadas, né? Vidas que são alcançadas, não é? Uma grande rede aí. Salvei você, ajudei você a ver de outra forma, te animei, te dei força ali, né, dentro daquela proposta, você vai contagiando outras pessoas.
Isso aí, isso aí. Com certeza. É exponencial e vai. A gente precisa realmente entender a nossa essência, né? Entender a nossa essência, como nós podemos ser usados como instrumentos, sim, né? E quanto realmente isso nos move a cada dia. E isso é a gratidão. A gratidão, ela surge quando você serve o outro e você acha nisso forças. Às vezes, quantos educadores estão assistindo aqui hoje a nossa live e entende que quantos momentos em que eles chegaram na sala de aula arrastando o nariz no asfalto, né? Aquele dia que eles não queriam nem sair da cama, tantas adversidades na própria vida e colocaram um sorriso no rosto e foram lá e ao final, quantas vezes a gente entra em sala de aula, né, Cláudia, como você falou assim, não fui para aquilo, mas as palavras que você usa quando depois vem uma resposta dessa que aquilo fez mudança, né? Uma mudança total no pensamento e comportamento daquela pessoa. E muitas outras que nós nunca vamos ter notícias, mas nós cumprimos o nosso papel, né? Quantas pessoas que estão presas às próprias limitações e nós podemos ser essa ferramenta que realmente vai libertar. A educação transforma a vida, a educação liberta, tá? Olha que Ó, a gente está encerrando a live, mas antes eu quero colocar alguns comentários aqui e eu gostaria muito que eu peço sempre, quem está chegando pela primeira vez, eu vou contar, e para quem já está, já até sabe o que a gente faz nesse momento, eu vou pedir, você gostou dessa live? Você gostou da nossa convidada de hoje, que é fantástica e sensacional? A gente gosta de graça, né? Então, por favor, coloque os comentários aqui, né, de um agradecimento à participação da Cláudia Diniz, porque depois a gente sempre faz o carinho, tem uma técnica, tá? Atrás aqui uma equipe que faz essa live acontecer e ela sempre, eles vão printar esses recadinhos que vocês vão deixar para a Cláudia e depois a gente envia para o WhatsApp dela, tá bom? Então, coloca aqui seus agradecimentos, as mensagens de carinho. Ela posta mesmo, tá? E deixa, enquanto isso, eu já vou colocar um que você vai receber, que é da Lide Barroso. Cláudia Diniz é a responsável por despertar o meu amor pela neurociência. Ex-aluna de pós e muito fã mesmo, isso aí. Lídia, ela foi minha orientadora. Que coisa boa! Ela foi minha aluna na psicopedagogia da Estácio. Foi psicopedagogia que foi. Que coisa boa! Eliane, paixão. Eu sou apaixonada por essa paixão. Após a live, com certeza, novas. Oi? Ainda bem que eu tô de óculos. Não vou fazer chorar, não, né? Ainda bem que eu tô de óculos, mas já vai ficando vermelho. Novas sinapses construídas. Ó, a Ingrid, que não é Ingrid, tá? Que é a Andresa. Amei a live. Uma didática incrível você tem, Cláudia. Isso mesmo, tem sim. Olha só, uma outra pessoa que eu admiro tanto na coordenação da escola pública é coordenadora lá da Thaís, convidada fantástica, live enriquecedora, muito aprendizado. Muito obrigada. E assim a gente tem inúmeros comentários que depois nós vamos estar aqui printando e mandando. Por favor, continue escrevendo aí. E eu só vou responder a dona Carla, que colocou para eu juntar minha família para Paris. Minha filha, eu não posso, porque faz aglomeração, tá? Só não vou para Paris por causa da aglomeração. Ano que vem a gente vai. Pronto. Depois que a vida financeira estabilizar de novo, né? Bom, Cláudia, ninguém vai sair daí não, porque eu vou contar aqui. Eu vou fazer aqui. O pessoal, tu fica fazendo esses convites que o povo aqui fica, hein? Gente, olha só, ninguém sai daí porque eu vou contar quem vai estar aqui na semana que vem. Cláudia, eu já quero... parabéns para as professoras. Obrigada, gratidão por estimular vocações. Vou convidar o Jean um dia para fazer um trio, hein? O que você acha? Por favor. Espetáculo. Então. Fera. Convidar ele. Gente, olha, não vai embora. Então, Cláudio, foi um prazer enorme dividir essa tela com você. Eu fiquei muito contente mesmo de você ter aceitado. Sei o quanto você tem dado aulas a beça, né? Ontem mesmo você estava lá lecionando. Né? Agora eu tô assim, posso falar? Pode. Então, agora eu tô dando aula na AVM Educacional. Eu tenho vários ex-alunos aqui também, e na Sensupeg Brasil, que é esse que eu viajo para lá e para cá, que esse ano não viajo mais, né? Só ano que vem.
Então, tá E dando eu nossa saí live. lá da coordenação, né? Alguém tinha perguntado a questão da pós, eu não sei informar porque eu saí de lá da coordenação. Vai fazer 2 anos Sim, agora, em dezembro, eu pedi para sair justamente para eu conseguir trabalhar em outros sim, lugares, porque eu não estava conseguindo, sim, né? Me tomava o tempo todo. sim. Fica um Mas, tempo mais livre. exatamente. E aí eu Sim. tô Então, ó, você enrolada. consegue encontrar, Cláudia, tanto na AVM Educação, você consegue, depois você pode pedir lá a ela no. Tá? Nós No vamos colocar na Instagram. descrição, mas nós vamos colocar todas as redes sociais dela para que você possa chamá-la e ela pode te dar informações dos editais da abertura, de inscrição, de matrícula, tá? A Cláudia tem um canal no YouTube e tem também uma página profissional, gente, que vale muito a pena você seguir, porque tudo que tem de melhor de ponta lá nas pesquisas, ela sempre coloca, posta, é um material seguro. A gente precisa parar de ler o que alguém contou. Eu acho que é isso. Nós, profissionais que trabalhamos com a saúde, nós não achamos nada, nós pensamos, nós precisamos pensar sobre um assunto, nós precisamos refletir e nós precisamos pesquisar e buscar uma fonte segura. Cuidado com post de Facebook, tá? É. Vejo, a gente só fica compartilhando e às vezes a gente não acrescenta. É preciso ter esse cuidado, tá bom? Cláudia, muito obrigada realmente por você ter se disponibilizado. Foi maravilhoso, de verdade, foi muito bom dividir aqui com você esse espaço, porque com certeza acrescentou muito, despertou, instigou, e muitos vão sair daqui já buscando mais Tomara, informações. tomara. Eu tô super dopaminada agora, assim. Vou desligar Tá, aqui e vou. só Eu já pancadas sou, da eu já família. sou lenta. Eu já sou lenta. Agora eu tô super, tô assim, a dopamina foi lá em cima. Estou dopaminada, serotonada. Agora eu vou ter que Como assim? desacelerar É, quando terminar. vai, Vocês vai trabalhar mexeram até no as 2 da sistema límbico manhã. completamente. Vocês mexeram totalmente no meu sistema límbico. Adorei, Com gente. certeza. Ganhei o dia, final de semana, tudo. Foi Eu muito quero bom. E, amiga, agradecer. nós vamos pensar no projeto que você Vamos. colocou. E quando você colocou, eu falei assim, gente, a gente pode realmente. E aí reuniu o Isso pessoal que veio realmente quer assim na hora que eu estudar. cheguei. Então, aguardem que nós vamos ter novidades. Boa, Tá? boa. Boas, muitas Então, novidades. Ó, eu vamos ter o quero. artigo da Cláudia que eu vou compartilhar, o livro que ela está escrevendo, que Eu ela vou te já deu mandar em spoiler. PDF, sabe? Porque hoje eu postei, eu tinha pedido para a editora, e, na verdade, para a moça que faz não diz, o gancho, né? E aí ela Sim, falou, vou ver com eles. Aí eu falei, ai meu Deus, será que eles vão mandar o PDF? Aí o que eu fiz? Eu printei a tela no telefone, cortei direitinho e postei lá. Mas eu vou te sim. mandar o PDF que a editora Manda. mandou, a editora da Psique. E aí fica Manda mais sim, porque fácil. fica. E aí a gente vai postando, repostando e chega as pessoas que realmente Aí querem eu vou aí. fazer também, aproveitando o gancho, um sorteio do nosso livro lá no meu Instagram profissional, que é Isso o aí. arroba. Ih, gente, até esqueci. Prof. Cláudia Diniz, ponto oficial, tudo junto. Prof, Isso né? aí. Prof. E aí eu vou fazer o sorteio 28 de agosto. Aí tem lá as Isso regrinhas aí. também, Tem sim. né? Todas essas informações que nós estamos falando, quando a live sair do ar, vocês vão observar que vai estar lá para você. Vai lá para a gente esquece, vai logo lá, tá? Que você vai ver o link do arroba prof. Cláudia Diniz, ponto Ponto oficial. oficial, ponto Isso. oficial, tá? Vai estar lá. Sim, Marjorie está perguntando se a live fica gravada. Fica assim, tanto aqui quanto na página do Grupo Escolhas. Combinado? Gente, olha só, semana que vem, Cláudio, eu vou fazer uma live. Eu sempre venho futucar. Quando eu não tô, eu venho e Menina, dou meu espetáculo lá, você vê, né? com certeza. Agosto eu vou chamar pessoas incríveis, incríveis, pessoas com histórias assim, que olha, surpreendentes. Sabe aquela história que você fala assim, "Ih, olha, infelizmente não pode, infelizmente você não vai conseguir, infelizmente isso, e aí vem aquela pessoa e realmente mostra para a vida que ela não veio aqui a passeio. Então, eu vou te apresentar a live da semana que vem, nada mais, nada menos. Nós vamos ter aqui uma convidada, uma Caramba. palestrante, uma amiga lindíssima, Manuela Jordão, 24 anos, ela é hoje palestrante e graduanda em psicologia.
Uau, que Então, nada. massa! Quem conhece essa figura sabe que a live. Ah, desculpa que eu esqueci de colocar. Eu vou colocar, me lembra, por favor, porque ela é atriz de novela, tá? Isso aí. Manuela Olha, também está atuando brilhante em novelas, tá? Novelas. E ela vai vir contar esse projeto. Eu não vou dizer que tipo de novela, onde passa essa novela e como é. Não vou dizer. nada de Mas vocês spoiler, vão. fica quieta Não, aí. nada de spoiler. Mas vocês vão começar a observar que quando vocês observarem como eu vou publicar esse postzinho aí da live, da Manu, vocês vão ver que o jeito de postar vai ser diferente. Então, se o jeito de postar é diferente, é porque você vai saber que novela diferenciada é essa. Mas quem vai contar sobre isso tudo vai ser a própria Manuela Jordão, tá? Então, por favor, compartilhe muito para que mais pessoas se inspirem na história de pessoas incríveis como Manuela Jordão e possa fazer o que ela bem entender, porque ela faz a diferença na sociedade. Cláudia. Amei isso. Amei. Beijo, muito obrigada. Pessoal da técnica, um abraço enorme, que sem vocês também não ia dar certo. Todo mundo que está aqui, para quem já entrou, já saiu, já voltou, então saiu porque precisou. Quem não pôde estar, que vai ver a live depois, porque tem gente que está trabalhando, está dando aula, né? Tá faz outras atividades. Então, eu deixo aqui o meu abraço apertado. Eu estou aí, gente, por o que precisar, o que eu puder ajudar, o que eu puder colaborar com a nossa educação, com essa questão toda que a gente discutiu hoje, né? Eu estou aqui, vocês me acham fácil nas redes sociais, e eu quero deixar um beijo grande em especial para minha amiga Glaucier, né? Que sem você aqui não ia dar certo, sem a técnica, sem a sinapse, sem a técnica, sem o pessoal, e sem você, nada acontece. Olha a minha mãe ali, ó, amei a live, ela errou. Ô, live. Parabéns, queridas mestres. Não, eu falei que ela estava muito obrigada por você estar aqui. Saudade, tia. Olha, aprendi tanto sobre a Zona Sul na época dela, que ela, no dia da Bienal, nós sentamos, ela me contou a história toda. Né? Ela adora você. Ela é uma pessoa maravilhosa, ótima. Teve a história do café, né? Também, não foi? Sim, foi a história do café. Gente, muito obrigada mesmo por vocês terem ficado. Batemos 2 horas de live hoje, né? No meio da... Ficaríamos sim, com certeza, papo não vai faltar. No meio da live, nós batemos hoje 90 pessoas assistindo, e isso é um número bem bacana para uma sexta-feira, tendo em vista que as pessoas estão realmente, já voltaram para suas atividades profissionais. Isso aí. E aí a gente... Isso aí, o povo está na rua, o povo está em vários lugares onde precisava. Alguns por necessidade, outros nem tanto. E nós ficamos realmente muito gratos, porque nós tivemos um número bem expressivo e temos certeza que, como fica gravado e vocês vão compartilhar, nós vamos alcançar mais pessoas. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Cláudia, Deus abençoe a sua vida, que mais e mais outros projetos venham a nascer, porque através de projetos que você se empenha, que você cria, muitas vidas de verdade são alcançadas, e não só alcançadas para uma questão do aprendizado, mas vidas que são realmente redescobertas, pessoas que ressignificam as suas histórias por conta aí da sua participação, da sua vontade, sua disponibilidade e da sua generosidade, né? Nenhum título desse que você carrega teria sentido se não fosse seu coração que você tem generoso, né? E realmente você é essa pessoa que a gente vê, você é essa transparência aí mesmo, você é essa menina de sentar no chão e da gente comer junto, e você, isso aí, você é essa pessoa que realmente entende, olha para o outro e vê a essência, olha através dos olhos da alma. Então, realmente, que Deus continue te guardando, que Deus continue realmente te abençoando, e que novas conquistas na sua vida, sejam na vida profissional, na vida pessoal, venham a surgir, para que nós possamos aplaudir, porque você merece, tá bom? Sou sua... Obrigada. Admiro demais você. Eu também. Um beijo. Beijo grande. Beijo. Fique com Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.